É com muita alegria que damos início ao segundo dia do evento Interdisciplinaridade na Promoção da Saúde, sétimo seminário científico do Programa de Pós-Graduação e Promoção da Saúde da Unisc, Encontro Internacional e Interdisciplinar em Promoção da Saúde, e 10º Fórum de Discussão sobre Drogas e Interlocuções Brasil e Portugal. Hoje começaremos com o lançamento de 3 e-books. O primeiro e-book, intitulado Estratégias Interdisciplinares de Promoção da Saúde, do Nascimento ao Envelhecimento, das organizadoras Silvia Isabel Reck Frank, Ana Paula Sen, Diene da Silva Schickman e Cesne Priscila Helter, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. O segundo e-book é intitulado Prevenção ao Uso de Drogas na Adolescência, um caminho que inicia pela escuta, das organizadoras Edna Linhares Garcia, Letiane de Souza Machado e Raíssa Madalena Feldman, do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Programas de Pós-Graduação em Psicologia, com apoio dos grupos de pesquisa GEPS e Grupad da Unisc. O terceiro e-book é intitulado Estudos e Reflexões sobre o Trabalho, Educação e Saúde, das organizadoras e dos organizadores Moacir Fernando Viegas, Laísa Xavier Chu e Suzane Beatriz Frank Krug, do Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde e Programas de Pós-Graduação em Educação. Sejam bem-vindos. Sugerimos que cada e-book seja apresentado em 20 minutos. Após, abriremos para perguntas. Passo a palavra para as organizadoras do primeiro e-book. Boa tarde a todos. Saúdo a toda os meus colegas de mesa e toda a plateia que está nos ouvindo nessa tarde de hoje. Então, eu vou fazer a apresentação do 6º e-book do programa Mestrado e Doutorado em Promoção da Saúde. Ele se intitula Estratégias Interdisciplinares de Promoção da Saúde, do Nascimento ao Envelhecimento. Ele é uma publicação que foi organizada por 2 docentes do programa e 2 doutorandas. Eu, Silvia, e a docente Cesane, e mais as 2 doutorandas, Ana Paula Sen e Jenny da Silva Schlickman. É uma publicação que tem o apoio da editora da universidade, a Edunisc, e passa por revisão da professora Helga Haas e Clarice Agnes. Pode passar o próximo, por favor, Ana? Nessa 6ª edição, nós tivemos como prefacista a professora, a doutora enfermeira Ana Zoé Schilling. Ela teve a difícil tarefa de escrever em poucas linhas um texto que cativasse o leitor e despertasse nele a curiosidade e o desejo da leitura. Parabéns, Ana, pelo excelente trabalho, muito obrigada. Os textos que foram escritos nos capítulos, eles foram produzidos por nossos doutorandos, mestrandos, residentes do Hospital Santa Cruz, graduandos, egressos e docentes. Nós temos, então, 35 autores e 13 capítulos nesta publicação. 9 capítulos foram construídos durante a nossa disciplina que se chama Estilo de Vida e Saúde da Família e do Escolar. Então, ali nós temos os doutorandos, os mestrandos e os docentes. E outros 4 capítulos foram escritos pelos nossos egressos, pelos residentes do Hospital Santa Cruz e graduandos e parceiros dos nossos grupos de pesquisas do programa. Nós sempre procuramos orientar para que os textos sejam, de fato, focados em estratégias que sempre pensem em ações
que possam ser, de fato, interdisciplinares, que promovam, então, melhores condições de saúde, prezando sempre pela prevenção de agravos à população. Próximo, Ana. Bom, dessa forma, nós organizamos o nosso 6º e-book em 4 tópicos. Começamos no nascimento e finalizamos com o envelhecimento. Eu gosto muito do título do 6º e-book, eu achei que ficou muito lógico, assim. Então, começamos com a importância da atenção obstétrica, depois passamos para o estilo de vida ativo e saúde, depois para a segurança do paciente e finalizamos com o 4º tópico, que são estratégias de saúde no envelhecimento. Nós sempre procuramos, então, orientar que os nossos discentes, os nossos egressos, todos os autores, eles produzam títulos e textos que sejam de fácil linguagem, porque nós queremos que as pessoas cresçam em conhecimento interdisciplinar. Então, para que a população entenda, é necessário uma forma de escrever de fácil linguagem. Nesse sentido, nós também tanto estimulamos a fácil linguagem, que é muito usado na educação básica, como também nós estimulamos que as pessoas busquem, porque ele fica disponibilizado de forma gratuita na nossa página e pela editora, né? Então, eu passo a fala agora para a minha colega, a professora Césane, que também é organizadora desse e-book. Muito obrigada pela atenção de vocês. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham e nos prestigiam, né, no lançamento desses 3 e-books, que acontecem hoje à tarde. E eu vou apresentar, então, para vocês a equipe interdisciplinar que compõe, então, o nosso 6º e-book, né, em promoção da saúde. Bom, então, esse e-book teve a participação de autores de diferentes áreas do conhecimento, né, uma equipe interdisciplinar, composta, então, por profissionais de educação física, da área da medicina, né, da área, de forma específica, da ginecologia e obstetrícia, e também clínico geral, da área da nutrição, da psicologia, da química, biologia, farmácia, enfermagem e fisioterapia. E o interessante é que os capítulos são elaborados por diferentes áreas do conhecimento, o que torna os capítulos também bastante ricos em informações e muitas vezes apresentam pontos de vista diferentes, né, sobre determinado tema. Pode passar, Ana. Com relação aos departamentos envolvidos, né, os docentes que participam, né, como autores do e-book, pertencem aos departamentos, então, de Ciências da Saúde e também do Departamento de Ciências da Vida. Além dos autores do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, temos autores de outros programas, como o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e também do nosso Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Santa Cruz. E além destes programas, temos parceiras, né, outras instituições, como o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também o Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Também agradeço a atenção de todos e passo a palavra, então, para a Ana Paula Sen e para a Diene Schlickmann. Então, boa tarde a todos que estão acompanhando o evento e essa parte que é o lançamento desses 3 e-books. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada capítulo que compõe esse e-book. Então, no primeiro tópico, intitulado A Importância da Atenção Obstétrica na Saúde Fetal e da Mulher. Como primeiro capítulo, temos altas taxas de cesariana, um tipo de violência na atenção obstétrica, dos autores Isabel Helena Hammerschlager, Letiane de Souza Machado e da professora Edna Linhares Garcia. Esse capítulo ele tem como objetivo revisar a literatura sobre o elevado número de cesarianas e sua possível associação como um tipo de violência na atenção obstétrica. O segundo capítulo, então, é intitulado
obesidade e diabetes gestacional, como fatores de risco para o desenvolvimento fetal e de diabetes mellitus tipo 2. Como autores, então, Andréa Gabriela Bueno, Fabiana Fray Juruema, as professoras, então, professores Silvia Isabel Resch Frank e Valeriano Antônio Coberlini. O objetivo deste capítulo, então, foi ressaltar a importância das atuações de forma interdisciplinar, concentradas na mulher em idade fértil, com uma atuação em conjunto com órgãos públicos e comunidade, para melhorar hábitos alimentares, diminuir o sedentarismo, provocando mudanças no estilo de vida e, desta forma, reduzir o risco do desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2, para a mulher diagnosticada com diabetes gestacional e para o feto que se desenvolveu nesse meio hiperglicêmico, aumentando o seu risco de macrosomia, hipoglicemia neonatal, malformações e de desenvolver obesidade, diabetes mellitus tipo 2 e de doenças cardiovasculares no início da vida adulta. O segundo tópico, então, é intitulado Estilo de Vida Ativo e Saúde. O primeiro capítulo, então, é intitulado Efeitos do Exercício Físico sobre os Níveis de Resistina, dos autores Letícia de Borba Schneiders, Ana Paula Sen e das professoras Jane Dagmar Polo Renner e a professora Césane Priscila Reuter. Como objetivo deste capítulo, então, era descrever os efeitos do exercício físico sobre os níveis de resistina, visto que o exercício físico está relacionado com os marcadores inflamatórios, por sua resposta anti-inflamatória no organismo. O segundo capítulo, então, inatividade física e comportamento sedentário, em crianças e adolescentes, terminologias e fatores determinantes do estilo de vida e saúde, dos autores João Francisco de Castro Silveira, Letícia de Borba Schneiders, Aline Rosso Lenhard e das professoras Césane Priscila Reuter e Hildegard Pohl. Como objetivo desse capítulo, então, foi esclarecer a diferença entre inatividade física e comportamento sedentário, e de que forma o entendimento pode impactar na saúde pública e como ambos afetam o estilo de vida e a saúde de crianças e adolescentes. O terceiro capítulo, então, saúde mental e inatividade física de escolares, um alerta de saúde global, tendo como autores, então, Aline Rosso Lenhard, João Francisco de Castro Silveira, Letícia de Borba Schneiders e as professoras Césane Priscila Reuter e Silvia Isabel Resch Frank. Como objetivo deste capítulo, então, foi verificar de que forma as evidências atuais relacionam a inatividade física com a saúde mental e como isso também afeta crianças e adolescentes. O último capítulo desse tópico, então, é intitulado Sono, comportamento sedentário e atividade física, relação com as doenças cardiometabólicas na infância e na adolescência. Dos autores, então, Ana Paula Sen, Caroline Bran, Luísa Reis, Miguel Ângelo Duarte Júnior e a professora Annelise Gaia, que teve como objetivo, então, ele pretende apresentar algumas atualizações sobre a relação entre diferentes padrões de sono, de comportamento sedentário e a inatividade física no desenvolvimento de doenças cardiometabólicas na infância e na adolescência. Agora eu passo a palavra para minha colega Diene, que vai apresentar os próximos 2 capítulos do e-book. Então, boa tarde a todos. Obrigada, Ana. E agora eu dou seguimento, então, aos últimos 2 tópicos, né, do e-book. O terceiro, então, tópico, né, segurança do paciente e capacidade funcional. E teve, então, nesse tópico, o primeiro capítulo, que foi intitulado Como a Inteligência Artificial na Telesaúde, uma útil e inovadora ferramenta na monitorização da hipertensão arterial. Teve como autores
Letícia Welser, Luciana Torninski, Débora Torninski e a professora César Priscila Reuter. O objetivo deste capítulo foi descrever e analisar as tecnologias disponíveis para o monitoramento da hipertensão arterial. O segundo capítulo dentro desse tópico foi o impacto da resistência antimicrobiana na segurança da assistência do paciente. Teve como autores Eliane Krumenauer, Rochelle Mosman e a professora Jane Dagmar Polo-Renner. Este capítulo objetivou, então, verificar qual o impacto do controle assistencial na prevenção da resistência às ações antimicrobianas e relacionar com a segurança do paciente. Dentro ainda desse tópico, nós tivemos o terceiro capítulo, intitulado como a reutilização de agulhas de acupuntura e a biossegurança do paciente. Os autores desse capítulo foram Karina Suzana Pereira Correa, Glauciane Vensky, a professora Lia Possuelo e a professora Suzane Beatriz Krug. O objetivo, então, deste capítulo foi refletir sobre a biossegurança na prática da reutilização de agulhas de acupuntura, uma vez que se trata de um estudo reflexivo sobre esse tema. Tendo ainda como quarto capítulo a velocidade da marcha como preditor de capacidade funcional em cirurgia cardíaca, sendo os autores Lilia Albertron, Litiele Evelyn Wagner e a professora Dulciane Nunes Paiva. O capítulo objetivou descrever a velocidade da marcha como preditor de capacidade funcional em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. E o próximo capítulo, e último desse tópico, foi a estimulação elétrica funcional em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Tiveram como autores a Litiele Evelyn Wagner, a Thais Emerlinda Benelli, a Lilia Regina Albertron e a professora Dulciane Nunes Paiva. Então, este capítulo objetivou identificar os efeitos da estimulação elétrica funcional de quadríceps em pacientes também submetidos à cirurgia cardíaca. No tópico 4 do e-book, nós tivemos, então, esse tópico intitulado como Estratégias de Saúde no Envelhecimento. E o primeiro capítulo desse tópico trata-se do envelhecimento saudável, resiliência, vida ativa e nutrição, tendo como os autores Caroline dos Santos, Maria Elaine Santos de Souza, as professoras Dulciane Nunes Paiva, Andréia Rosane de Moura Valim e a professora Silvia Isabel Heck Frank. Então, este capítulo objetivou revisar recursos individuais e sociais com resiliência, vida ativa e nutrição, para uma política de saúde pública orientada para o envelhecimento saudável. E para finalizar os capítulos deste tópico e também o e-book, né, nada mais, nada menos do que o capítulo intitulado como Morrer com Dignidade, Estratégia de Promoção de Saúde no Fim da Vida, tendo como autores Daiana Araújo, Letiane de Souza Machado, Edna Garcia Linhares. Este capítulo objetivou reavisar o que tem sido publicado na literatura sobre morte digna e possíveis estratégias para alcançá-las. Então, pessoal, esses foram os capítulos que compõem essa obra, né, do nosso e-book. Quero aqui agradecer ao PPG pelo convite para que nós pudéssemos fazer parte da organização desse e-book. Então, durante o mestrado, eu tive o privilégio de expandir o meu conhecimento com cada tema aqui colocado e apresentado, e também, né, falar um pouquinho da importância desse trabalho, dessa obra, que é interdisciplinar, que faz parte aí, que compõe toda essa diferença desse e-book, tá? E também esses trabalhos apresentados
dados aqui propostos pelos autores. Posso dizer para vocês, né, que os capítulos desse e-book vêm de encontro com a educação em saúde, e como o próprio título já diz, né, estratégias interdisciplinares de promoção da saúde, do nascimento ao envelhecimento. Esses capítulos vão levar vocês a refletir sobre os cuidados a partir da gestação até o final da vida, tá? Então, pessoal, a leitura dos capítulos é bem dinâmica, de fácil compreensão. Desejo a todos vocês uma ótima leitura, obrigada a todos, e agora eu passo a palavra para Ana Paula Sena. Então, só para agradecer a oportunidade de podermos estarmos juntas com as profs organizando esse e-book, que para nós foi de muita importância no sentido acadêmico, porque essa interação interdisciplinar nos faz ver e entender diversos assuntos, e especificamente neste que vem, né, com assuntos desde o nascimento até o envelhecimento. Então, reforça a importância que dentro da promoção da saúde a gente precisa focar em todas as faixas etárias, e sim, desde a infância, desde o nascimento, é importante a gente promover saúde e também prevenir o agravo de doenças. Muito obrigada. Passo a palavra para as organizadoras do segundo e-book, Edna, Litiane e Raíssa. Então, bom, primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes, nos assistindo, né? Eu vou compartilhar a tela. Consegui ligar. Agora conseguimos. Bom, eu tenho que dizer para vocês, né, que é com muito prazer, com muita alegria, que a gente está apresentando hoje essa obra, que na verdade, é o resultado, é um trabalho que resulta de muitas vozes, né? E principalmente as vozes dos nossos adolescentes, né? Então, na verdade, é um trabalho que vai na contramão de um discurso dominante, centrado em drogas, centrado na pedra, na substância em si. E é um trabalho que se centra na atenção e no cuidado dos jovens, dos adolescentes, construindo com eles, né, construindo com os adolescentes, estratégias de proteção à vida, de proteção à sua saúde, de prevenção ao uso de drogas na adolescência, porque todos sabem, inclusive, né, principalmente eles, né, dos danos, dos impactos que a droga tem nesse momento da vida. Então, eu convido, né, todos à leitura, porque, na verdade, é um encontro com pessoas sensíveis e que tratam dessa questão por várias temáticas que atravessam essa questão das drogas e da drogadição. Temas que nos constituem, temas que estão presentes no nosso cotidiano, e que são, na verdade, estão implicados diretamente no desenvolvimento do nosso país, como, por exemplo, saúde, educação, exclusão, né? Cultura, lazer, direitos humanos, né? Então, na verdade, esse livro, a leitura dele é um encontro com pessoas que desmantelam, né, uma perspectiva preconceituosa, uma perspectiva
estigmatizante dessa questão da droga. São pessoas que resolveram olhar para pessoas e escrever sobre pessoas, né? Então, eu convido a todos à leitura, e antes de passar a palavra, porque, como eu disse, é o resultado de muitas vozes, nada melhor do que muitas vozes para apresentá-lo. Mas, antes de passar para Letiane Machado e para Raíssa Feldman, eu quero fazer um agradecimento especial à CAPES, ao CNPq, à FAPERGS, porque foi por meio do PPSUS, do Programa de Pesquisa para o SUS, que a gente conseguiu, né, que a gente tornou factível, né, um sonho, né, um sonho de contar toda uma trajetória de pesquisa, todo um jeito de tratar essa questão de drogas de uma forma humana, de uma forma diferente. Então, é o nosso agradecimento especial para isso, para essas instituições. E agora, então, eu quero passar a palavra para a Raíssa e para a Letiane. Então, vamos apresentar o nosso e-book, né? Se intitula Prevenção ao Uso de Drogas na Adolescência, um caminho que se inicia pela escuta. A editora que fez a publicação foi a editora da PUC. E a gente já traz na capa, a capa do design gráfico Lázaro Pasfanfa, a gente já traz na capa a ideia que a gente quer passar no livro, né? A gente traz a imagem de uma criança com a venda sobre os olhos, porque a adolescência, ela é invisibilizada, e é isso que a gente estuda, né? A invisibilização da adolescência. E as bolas azuis no ouvido e na boca, né? Que é a ideia de trazer, a nossa pesquisa traz a escuta e a fala ativa desses adolescentes para a produção de sentidos e para a gente entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. O prefácio, até vou pedir para a professora Edna falar sobre o prefácio, sobre a Carla. Então, a professora Carla já foi professora aqui, né, no nosso curso de psicologia, e ela é uma mineira, e ela sempre esteve muito atenta, né, a essas questões da adolescência. Então, ela escreve o prefácio e nos diz que ela esperou com tanta ansiedade e com tanto desejo que um dia esse livro viesse à tona, né, viesse a ser concretizado, que ela dizia que era como ela se sentia esperando pão de queijo sair juntamente com o cheirinho do café. Então, eu achei realmente muito delicado a forma como ela nos apresenta esse livro, né? Então, ela vai contando todos os capítulos, que ela fez a leitura de todos os capítulos, e ela vai nos apresentando com esse jogo, essa analogia, como quem espera um café quentinho servido com pão de queijo. Então, ficou muito bonito o prefácio e até interessante de ler, independente até, né? Uhum. Então, a gente começou a construção desse e-book ano passado, né? E aí a gente escolheu vários autores que pudessem dar uma boa contribuição e que estudam há muito tempo a temática da adolescência. Eu vou pedir para a Raíssa apresentar o primeiro capítulo e os subsequentes. Então, boa tarde, eu não dei boa tarde ainda. Então, quando acrescentar a questão da Leti falando sobre a questão da capa e pensando na questão da produção de sentidos, né, para poder ouvir esses adolescentes, a gente pensa na questão dessa horizontalidade, né, da forma como a gente se coloca perante eles para poder ouvir, né, o que eles têm a nos dizer, né, da forma como a gente vai até eles disposto a escutar, né, eu acho que é isso que a gente vai enfatizando muito no decorrer, né, desse e-book, né, e o que os autores vão também nos trazendo. Então, né, esse primeiro capítulo, né, intitulado Narrativas de Adolescentes sobre Drogas e os Serviços de Saúde Mental, CAPSI e CAPSAD, Intersecções Livres no Contexto de Santa Cruz do Sul, Histórico, Percursos e
perspectivas, né, ele foi, né, descrito, então, pela professora Edna Linhares Garcia, né, então, como ele, né, leva o título já da própria pesquisa, né, ele vai, então, né, desde quando ela começou lá com a realidade, né, do crack em Santa Cruz, a partir de uma demanda, né, que vinha da própria universidade, para poder entender um pouco mais, né, do universo, né, da drogadição no município, para poder entender um pouco mais do perfil do usuário, né, do próprio município. Então, essa demanda é recebida, né, pela Edna e pelo grupo, e aí, a partir disso, começa a se pesquisar, então. Então, esse primeiro capítulo vai contar um pouquinho de como que a pesquisa chegou até o momento atual, né, até a nossa pesquisa atual hoje, né, as narrativas de adolescente. E a partir disso também, né, dentro dessa trajetória, a pesquisa, então, né, dentro desse primeiro capítulo, ela vai contar um pouquinho, né, do Fórum de Discussão sobre Drogas, que hoje se encontra, então, na 10ª edição, um momento festivo, né, porque o Fórum é esse momento, esse encontro entre diversos setores, né, da nossa sociedade, diferentes, né, saberes, né, entre a comunidade, entre esses adolescentes. Então, a abertura de novos cenários para o protagonismo e a produção de outros discursos sobre vida, né? A gente não vai falar só sobre a droga, a gente vai falar sobre esse protagonismo, essa produção de vida, né, quando esses adolescentes vêm para a universidade, vislumbram outras possibilidades, né, diante de um outro futuro. Então, essa primeira parte ela vai contar um pouco, vai inaugurar, né, a questão dessa trajetória da pesquisa. Então, o capítulo 2, né, vocês podem, como a gente foi falando, assim, acho que por isso que a gente enfatiza muito a questão da escuta, né, o próximo capítulo, então, muitas a escutar, enfatiza de novo a questão da escuta, a gente lembrar o tempo todo quanto que a escuta, ela é, sim, essencial, né, e uma ferramenta super importante. Então, muitas razões para escutar, diálogos possíveis, clínica e adolescência na contemporaneidade. Ele foi descrito, então, pela Simone Caldas Bedin, que é psicóloga, né, professora do Departamento de Psicologia e do mestrado profissional em Psicologia. Então, nesse capítulo, né, a professora Simone, então, ela vai falar um pouco, né, da escuta de uma dor que pode transvestir-se de rebeldia, depressão, uso de drogas ou comportamentos de risco. Né, e ela traz, então, que os sintomas dos adolescentes, né, eles perpassam muito pelos seus corpos, né, trazendo a questão, né, do que a gente vem vendo hoje em dia, das questões das automutilações. Ela vai falar um pouco desses comportamentos que vão passando muito pelo corpo, né, trazendo, então, a questão do uso de drogas como um desses comportamentos de risco. Ela fala, né, que a sintonia e a escuta são possibilidades apontadas, né, em contraponto ao medo suscitado, né, pelos adolescentes em relação aos sujeitos mais velhos. Porque aqui ela começa a pensar, então, nessas possibilidades, né, como que a gente vai pensar em possibilidades para ouvir esse adolescente, para poder pensar em saídas, né. Então, a aposta, né, ela traz que está na potência dos encontros, com abertura para uma fala própria, né, dos adolescentes, a partir da própria escuta deles. Então, é podendo ouvi-los, né, lado a lado, podendo sentar do lado deles, ouvir. Isso a gente vai, né, trazer, então, quanto, né, para os educadores, profissionais de saúde, quanto para os pais. Ela vai enfatizar a importância dessa escuta. Terceiro capítulo, então, né, que foi, né, foi descrito, então, né, pelo Gerto da Silva. Ele foi intitulado, então, Saúde Mental e Adolescência, Relações e Sintomas. O Gerto, então, é psicólogo, né, assim como a Simone, né, acabei não falando antes, os dois são psicanalistas, né. O Gerto também é professor do curso de Psicologia da nossa universidade, da Unisc, né, também é professor, né, dentro do departamento de psico, dentro dos estágios. Então, ele vai falar um pouquinho, né, sobre os adolescentes e os vínculos, né, os quais perpassam pelos seus primeiros cuidadores, ampliando-se aos grupos que formam, né, para além do círculo familiar. Então, vai falar um pouco dessa questão entre os pares, né, desses vínculos que se formam, né, desse cuidado que se tem, né, e como que a gente pode olhar para isso, né, a partir dessa historicidade desses vínculos, né, como às vezes a gente coloca, né,
como um fator de risco ou como um fator de proteção, muitas vezes do uso da droga, né? Então, os sintomas na adolescência, ele precisa perpassar por uma interrogação sobre o contexto no qual ele se desenvolve, incluindo nesse ponto a historicidade dos sujeitos envolvidos. Então, através também, né, dessa leitura mais clínica, um pouco mais psicanalítica, ele também vai trazendo um pouco mais da questão, né, desses vínculos, né, do desamparo, que o adolescente vai se vendo muitas vezes. Então, a partir dessa leitura que ele faz, ele vai trazendo um pouco dessa questão com o uso de drogas também. No capítulo 4, né, que foi o capítulo, então, descrito pela Sandra Turossian, que também é psicóloga, né? A Sandra é professora do Departamento de Psicologia, do Departamento de Psicologia da URGS, o Gerto não, a Cristina Lima da Rocha Canas, que também foi uma das autoras, né? Também é psicóloga e é mestranda do PPG em psicanálise da URGS, né? E o Belchior Puziol Amaral, é um sociólogo, né, é redutor de danos e é mestre em saúde coletiva. Esse capítulo, então, foi descrito por esses 3 autores, e ele foi intitulado, então, Adolescência e Prevenção ao Uso de Drogas, né, garimpando outras palavras. Então, esses autores, né, eles vão, então, sair um pouco dessa ideia, né, eles vão se afastar um pouco da ideia, então, dessas conversas de consultório e das rodas de conversa, né, então, em trabalhos anteriores, eles se despedem dessas conversas que se passam nos consultórios e nas rodas, e nos colocam ao lado da história de Wagner, né, que é uma história marcada por inúmeras violações. Então, eles vão descrever a história, né, do Wagner. O Wagner é um paciente, já que tem um calhamaço de folhas, né, num prontuário de CAPS-I, né, CAPS infanto-juvenil, história que vale a pena também. Então, pela história de Wagner, né, a Sandra nos conta tantas outras, colocando-nos ao lado de milhares de jovens nascidos para não existir, né, dessa forma como é colocado, pela ausência de tudo que os espera. Então, dessa forma marcante, né, ela vai nos trazendo essas histórias, né, e ela também aponta, então, as autoras também apontam, que a decisão do que é lícito e ilícito, ela é perpassada por, né, por confusos, né, e relações de jogos de poder. Então, uma leitura muito da questão social mesmo, né, da droga, dessas violências que acontecem, dessas violações de direitos. Então, a gente vai percebendo, né, que até esse ponto, né, o livro ele vai se construindo de diversas perspectivas, né, desde a questão, né, clínica, desde a questão educacional, depois como a gente vai falando um pouquinho mais para vocês dos capítulos que seguem, né, na questão, né, da questão social, como a droga é vista, entendendo como a droga se constitui nessa questão que é multifacetada, né, como uma problemática multifacetada, e podendo descrever, né, dentro desse livro, a partir dessas inúmeras perspectivas. Né. Agora eu passo para a Lê continuar. Obrigada. Eu acho que esse capítulo da Sandra, ele é um capítulo de transição dentro do e-book, porque os 3 primeiros capítulos eram capítulos mais teóricos, né, e trazendo mais informações, e o da Sandra, ele já faz essa transição para um caso que existe, para um estudo de caso, né, e aí no próximo capítulo, capítulo 5, que é intitulado Programa Saúde na Escola, Análise das Ações em Municípios no Rio Grande do Sul, que tem como autora a Carolina Silva, que é enfermeira e mestre em promoção da saúde, a Mariana Portela, que também é a egressa do programa de promoção da saúde, ela é farmacêutica, as professoras Suzane, que tá aqui na mesa, a professora César também, e a professora Leni, que é professora do mestrado de psicologia, né. Esse capítulo, ele já é um capítulo mais quantitativo, em que as autoras fazem uma análise da implementação do PSE na região central, né, trazem as 3 esferas do PSE e como elas estão acontecendo na 13ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, elas trazem uma perspectiva que o Grupo AD, dentro do grupo, já bate muito na tecla, que da necessidade de um afinamento, de uma aproximação, de um trabalho conjunto, interdisciplinar,
entre as áreas da saúde e da educação, né? Para que possa se ter uma constituição precoce nos hábitos saudáveis de vida, né? As autoras não trazem só a questão da droga, elas trazem outras questões, como a parte da odontologia, a parte da nutrição, né? Fazem um panorama, assim, de como está acontecendo o PSE, e também atrelam as discussões a uma luta permanente para a redução das desigualdades e da promoção das condições de vida dos brasileiros, que também dentro desse evento já foi falado muito, né, sobre a redução de desigualdades, que hoje é um dos maiores entraves que a gente consegue observar e os maiores caminhos para a luta também, para mudança de realidade. O 6º capítulo continua nessa linha quantitativa, né? A gente convidou a Denise, a Marlise e a Maria Alice, que são funcionárias aqui da Secretaria Municipal de Saúde. A Denise é uma cirurgiã dentista. A gente tem também nos nossos achados que as cirurgiãs dentistas estão muito envolvidas com o PSE, acabam sendo grandes agentes do PSE. A Marlise é psicóloga e a Maria é enfermeira, então estão juntas na Secretaria Municipal de Saúde, e elas trazem a realidade de Santa Cruz do Sul, né? Os desdobramentos do PSE e das conexões estabelecidas aqui no município em torno do cuidado com os escolares, trazem dados do município através dos sistemas que elas têm de informação, né, internos, e trazem também outras perspectivas além da droga e além das questões trazidas no capítulo anterior também sobre a prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, problematizando e conversando sobre a gravidez na adolescência não planejada, a avaliação da equidade visual, né, da saúde visual, obesidade infantil, hábitos saudáveis, entre tantos outros temas no contexto aqui de Santa Cruz. Então, é bem interessante a gente fazer esse recorte de ter um capítulo no estado, na região central, e agora esse capítulo que é justamente daqui do município, né? E elas trazem também a entrada do grupo AD, desse grupo de pesquisa, que faz uma pesquisa de intervenção, que vai nas escolas conversar com os alunos, que essa entrada do grupo AD começou como uma demanda para falar sobre drogas, mas que se ampliou, né, dada a capacidade de articulação e composição com quem integra o território. O grupo AD conversa com as escolas, conversa com as unidades de saúde e conversa com os adolescentes, e a droga é só mais um assunto, né, é tratado tanta coisa dentro desse caminho que inicia pela escuta, que houve uma ampliação e uma articulação também. O grupo AD hoje se enxerga como uma ponte entre a saúde, a educação e a adolescência. E, por fim, o nosso último capítulo, então, foi escrito por todas as integrantes do grupo AD, foi uma escrita de muitas mãos, assim como todo o e-book. Aqui eu deixo os agradecimentos a todo o grupo AD, as dezenas de participantes que passaram durante esses 2 anos de pesquisa, né? Foram muitas estudantes de psicologia que passaram e ajudaram na construção não só da pesquisa, como também do e-book e também dos nossos outros produtos técnicos. Então, o capítulo tem um nome da pesquisa, Narrativas de Adolescentes sobre Drogas e Serviços de Saúde Mental, CAPSI e CAPSAD, Intersecções Possíveis no Contexto da CUS, e traz os nossos resultados, problematizações e discussões em cima do que a gente enxergou, viu e conseguiu entender, assim, né? E bate muito na tecla da escuta, que é a necessidade de fazer a escuta com os adolescentes, de aproximar. E a gente faz uma incursão nos 3 eixos das pesquisas, então a gente tem entrevistas com equipes das escolas, entrevistas com profissionais da saúde das unidades básicas de saúde que compõem o PSE, e também com os escolares, né? A gente apresenta nossos dados, discute e traz de novo essa necessidade de aproximação e distanciamento, independentemente dos setores da saúde e da educação. E faz uma referência ao protagonismo das adolescentes e uma necessidade de que seja enxergado esse protagonismo, que os adolescentes não são rasos, né, que eles têm ideias e também enxergam possibilidades. Aqui eu trouxe algumas fotinhas do nosso grupo. As primeiras 2 fotos são de 2 fóruns que foram realizados ali, com o primeiro fórum, se eu não me engano,
na foto, é o 8º fórum, que vieram 100 alunos das escolas municipais e estaduais aqui no município. Já no segundo, a gente teve mais de 150 alunos ali, a segunda foto. O Grupad, essas meninas com as camisetas escrito Grupad, são as integrantes, aqui eu vou falar o nome delas, a Denise, a Camila, participaram da construção de todo o e-book, né? A Laís, a Laura, a Mariana, a Stephanie, a Márcia, a Mauriceia, a Thaís, eu, a Raíssa e a professora Edna, que é a nossa coordenadora. Então, muitas delas já são profissionais formadas, psicólogas, né? Outras estão conosco no grupo, outras não estão, e ainda tem mais acadêmicas que estão entrando, né? Nas outras fotos, a gente mostra algumas das intervenções. Na última ali, a gente tem o último encontro, eles fazem uma produção artística, então aquele cartaz ali, os alunos fazem, sobre tudo que eles pensaram durante os encontros. E na terceira foto tem a Camila, que recebeu o prêmio, a Raíssa também já recebeu um prêmio do SIC, então da Unisc, com um dos resumos premiados, e ganharam artigos na revista Jovens Pesquisadores. E aqui eu faço meus agradecimentos, deixo aberto também para a Raíssa e para a Edna fazer. Então, principalmente as autoras e colaboradoras do Grupad, né, que fazendo esse trabalho são todas mulheres pesquisadoras, né, a Unisc, o Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, que nos dá essa oportunidade, ao mestrado em Psicologia pela colaboração e parceria, ao GEPS, o qual grupo a gente faz parte, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde, a CAPES, eu e a Raíssa somos bolsistas da CAPES, né, o CNPq, a gente não poderia ter feito nenhum trabalho se não fosse o PAPESUS e a FAPERGAS, que financiaram e que deram a possibilidade de a gente estar investindo, participando do edital e ganhamos investindo dinheiro. E lembrar que tudo que a gente faz são ações voltadas para o SUS, né, que a gente precisa defender o SUS para que a gente possa fazer mais ações como essa. E deixo aberta para a Edna e para a Raíssa. E a gente deixa um agradecimento especial também ao Comad, né, e que também foi nos auxiliando durante esse tempo, né, na construção dos fóruns, das nossas discussões, né, assim como o PSE, que foi ali, né, descrito dentro dos próprios capítulos, né, que foram também, né, instituições importantes e grupos importantes para toda a construção, né, do e-book, de toda a nossa trajetória até aqui, e que vem, né, ainda nos auxiliando muito até o momento. Eu sei que a gente não tem mais tempo, mas o meu agradecimento muito, muito, muito especial é a vocês, né? A força dessas jovens, né, que se reúnem e se colocam com o nome de Grupad, né? Que não se trata de um grupo de pesquisa, mas um grupo da pesquisa, né? Então, meu agradecimento, meu profundo reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem, tá? E dizer para todos que o acesso ao livro é gratuito, né? E que a gente espera que a leitura, né, que a gente fez grosseiramente, assim, uma visão rápida de cada capítulo, né, correndo o risco mesmo de perder a complexidade, que a gente espera que a leitura produza também vontade de conversar com a gente, né, que a gente está aberto para as conversas, para os diálogos em relação a isso. Então, muito obrigada, e obrigada ao PPG-PS por oportunizar isso, né, da gente lançar nosso livro aqui. Eu só vou reforçar que o livro está na editora PUC, se entrar na PUC RS Editora, vai entrar lá e vai achar o livro, e também eu vou deixar o link aqui no chat do YouTube. Obrigada. Muito obrigada. Vocês por apresentar o segundo livro tão importante para nós. Agora vamos passar para o terceiro livro. Chamo o Moacir, a Suzy e a Laísa para apresentar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, é um prazer, é uma alegria estar aqui hoje à tarde com vocês, com todo esse grupo maravilhoso, né? Esse evento que está desde ontem acontecendo e que nos faz tão feliz, né? E especialmente agora, nesse momento do lançamento do e-book, né? Queria agradecer a todos, né? Eu vou projetar
o livro, né? E imediatamente eu vou passar a palavra para o meu colega, professor Moacir, né? A gente combinou uma fala, uma sequência de falas, né? E aí a gente vai se complementando na apresentação. Nós vamos fazer a projeção do próprio livro, tá, pessoal? Não fizemos como os outros 2 grupos anteriores, a gente não preparou slides, né? E aí a gente vai mostrando o livro, né? E a partir dessa busca, dessa explanação e exposição, a gente vai dialogando, tá bom? Então, eu vou começar a apresentar agora. Vamos ver se dá certo aí, vocês têm que me falar daí. Não sei se está indo. Sim. Apareceu? Então, Sim. Eu vou passar a palavra, então, para o Moacir, né? Essa é a capa do nosso livro, Estudos e Reflexões sobre Trabalho, Educação e Saúde, cujos organizadores, professor Moacir Fernando Viegas, Suzane Beatriz, que vos fala, e a colega Laísa. Moacir, contigo a palavra. Obrigado, Suzane e organizadores e organizadoras do evento, tá? Também pela oportunidade da gente poder estar aqui e socializar a produção desse nosso livro. Bom, acho que como a gente pode perceber, né, nas colegas que nos antecederam, que o trabalho de produção de um livro é um trabalho longo, que exige muito esforço, né? Então, são tantas trajetórias, pessoas, instituições que estão envolvidas e que vão além do ano e meio, mais ou menos, que a gente demorou para produzir essa publicação. A gente tem aí pesquisas de mais tempo, né, que foram sendo amadurecidas, que passaram por revisões, e que culminaram, então, nessa obra de bastante significado, para mim, especialmente, né, porque, como eu e a Suzane, a gente tem aí muitos ex-orientandos, orientandas, de mestrado, doutorado, que concluíram seus estudos e que tiveram a oportunidade, então, de publicizar o seu trabalho. Bom, são várias instituições. O livro é editado pela PUC do Rio Grande do Sul, né, assim como das colegas que nos antecederam. É um livro que está disponível online, de forma gratuita, nas plataformas, a própria PUC, a Amazon e outras, né, pode ser acessado de forma gratuita. São muitas instituições que estão envolvidas na produção desse livro, tá? Então, é claro que ele tem uma origem acadêmica, né? São professores, professoras de programas de pós-graduação da área da educação e da saúde que estiveram envolvidos, mas também tem as instituições e locais de trabalho onde elaboram os autores e autoras dos capítulos, né? Então, a gente tem aí colegas da UFMG, da URGS, da UFPEL, da Unisc e da UBRA, e aí estão envolvidos também pessoas dos grupos de pesquisa com os quais a gente tem colaborado ao longo de muitos anos, e, além disso, né, enquanto profissionais, que são os nossos alunos e alunas, temos colegas que trabalham nos seus hospitais, que trabalham no SAMU, que trabalham na escola, Estratégia de Saúde da Família e nas escolas. Então, é um livro feito a muitas mãos, um livro de conteúdo interdisciplinar, como diz o título, né, são estudos e reflexões sobre trabalho, educação e saúde. Então, somos principalmente originários do campo da educação e da saúde, e temos o trabalho como questão central que nos une, né? Então, os processos de trabalho, os processos de mudanças organizacionais, e aí, dentro do trabalho, as questões que envolvem a saúde, que envolvem a educação, são os nossos pontos de partida para todos os capítulos que se apresentam aqui, tá? Vou falar brevemente, assim,
do prefácio, né? O prefácio, ele foi produzido pelo Joseph Blanch, que é um professor da Universidade Autônoma de Barcelona, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar há algum tempo, né? E ele, gentilmente, se prontificou a fazer o prefácio para a gente. É um pesquisador que tem bastante participação nos eventos, né, na realidade brasileira. Ele é da área da psicologia social do trabalho e tem uma leitura muito crítica a respeito das mudanças nos processos de gestão e organização de instituições da saúde, né? Então, ele problematiza a questão da mercantilização, do gerencialismo, do incentivo cada vez maior da lógica da produtividade e dos impactos que isso tem na saúde psicossocial de trabalhadores e trabalhadoras. Então, o prefácio dele está muito interessante, porque ele traz essa discussão. Ele é referência teórica para alguns dos trabalhos que estão aqui, e então é uma leitura muito interessante, né, as questões que ele traz. Tem vários artigos e livros publicados no Brasil, né, e vem a brilhantar, né, digamos assim, a nossa obra. Aí eu vou passar, então, após essa breve introdução mais geral sobre o livro, né, para a Suzane falar um pouco da forma como ele está organizado. Certo. É um livro, então, composto por 3 eixos temáticos, né, 3 partes, vamos chamar assim. Ele tem 14 capítulos, né, e é com 22 autores. O Moacir falou muito bem, assim, né, é um momento de uma interlocução e uma interação bastante produtiva entre, principalmente, 2 programas de pós-graduação, que é o nosso da saúde, promoção da saúde, e o da educação aqui da nossa universidade, né, e que brotou textos muito ricos, né, alguns reflexivos, outros mais de pesquisa com resultados e dados, né. E a centralidade de do eixo central é o trabalho, como ele falou, né? Então, para nós é uma alegria, né, essa produção. Foi bastante trabalhoso, né, como todo e-book é, claro, ele também já falou isso, mas no sentido de que a gente demandou, né, muitas leituras, muitas interlocuções, muitas produções, porque alguns capítulos são de teses, são de dissertações, né, e são recortes dessas teses, recortes de algumas dissertações, né, e isso demanda que o próprio autor, né, envie o texto de um formato que não seja o formato que ele tinha produzido na sua dissertação, ou em forma de artigo, ou em forma de tese e dissertação, no formato normal, né, de muito mais páginas. Então, ele é composto de 3 partes, como eu falei, né, a parte número 1, mudanças no trabalho em saúde, autonomia e qualidade de vida no trabalho, né, ele é composto por 4 capítulos, e alguns são reflexivos, como eu falei, alguns já resultados de dissertações, mas eles discutem todas essas questões da reestruturação do capitalismo, né, as mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, e as repercussões que isso trazem para a saúde das pessoas e para o trabalho em saúde, né. Então, são 4 capítulos bastante aprofundados, né, nessa discussão. Deixa eu complementar, desculpa, Suzane, né, com relação a esse primeiro bloco, tá? Ele tem como propósito, né, a gente dividiu assim, trazer mais a parte de fundamentos das transformações no campo do trabalho em saúde, tá? Então, principalmente o primeiro capítulo, né, da Aline Fishburne e do Marco Cadonat, o trabalho em saúde, apontamentos sobre as transformações no trabalho em saúde em um contexto de reestruturação do capitalismo, é um texto que tem esse objetivo, né, e ele serve ao ter esse objetivo, né, de falar das transformações que estão ocorrendo no campo do trabalho em saúde, de constituir o fundamento para os outros capítulos que vêm depois, porque a gente só entende os aspectos mais particulares em relação
ao que ocorre, né, nessas organizações, tendo esse arcabouço teórico, né? E o segundo capítulo também trata de temática semelhante, né? E o bloco, o capítulo que fecha esse bloco é uma análise quantitativa que pega a população de um hospital grande da região, analisando a qualidade de vida dos trabalhadores que laboram nesse hospital. Então, é um texto de minha autoria e da professora Cláudia Tirelli, do pós-graduação em desenvolvimento regional da Unisc, e que tem muita informação quantitativa sobre aspectos, principalmente ligados principalmente psicossociais, né, dos trabalhadores que laboram, então, nesse hospital. Também só complementando ainda o bloco 1, esse capítulo, o segundo capítulo, né, Mudanças no Mundo do Trabalho e a Saúde das Pessoas que Vivem no Trabalho, ele é um capítulo também reflexivo, né, que também introduz toda essa discussão, né, a respeito dessas implicações, né, das mudanças que acontecem no mundo do trabalho e o que isso implica na saúde das pessoas que vivem desse trabalho, ou do trabalho de forma geral, né. Assim como o terceiro capítulo da professora Aline e do professor Marco Cadonat também, né, culminando com o último capítulo desse bloco que o professor Moacir acabou de apresentar. A parte 2, o bloco 2, ele é mais denominado Trabalho, Educação e Saúde, né, e ele é composto por 6 capítulos, né. Esses capítulos, eles transitam entre trabalho, né, a questão do trabalho, a questão da saúde, focando mais, até especificamente muito mais, se a gente olhar dos 6 capítulos, desculpa, na questão da saúde, né? Então, quais os aspectos educativos que permeiam o trabalho dos profissionais da área da saúde, né? Temos também um capítulo bastante interessante, que é com maquinistas, né? Entre autonomia e penosidade, contradições do trabalho de maquinistas em uma ferrovia brasileira. Então, centrada na questão do trabalho, das suas condições, né? Temos também ali eu vou falar como autora de um dos capítulos, né, que é o último que está nesse slide, que é uma dissertação de mestrado que eu orientei, né, da Carolina, e a minha colega Janine participou, né, que é uma análise mista, né, é um estudo quantitativo e qualitativo sobre o processo de trabalho e desenvolvimento do PSE nessa região aqui no Rio Grande do Sul, né. Essa dissertação da Carolina gerou vários artigos, né, inclusive um deles está posto no e-book trazido anteriormente, né, pela professora Edna e as meninas, onde a gente faz uma abordagem quantitativa, né, de alguns aspectos, e aqui a gente faz uma abordagem mista, qual e quanti, de outros aspectos, né, do estudo desenvolvido na região aqui. Não sei, Moacir, se você quer falar alguma coisa dos outros capítulos. Sim, aqui. Também gostaria de complementar um pouco, né, que eu diria assim que esse segundo bloco, se o primeiro se prende mais nos fundamentos das relações trabalho, educação e saúde, esse segundo entra mais dentro das instituições, das organizações de trabalho, né? Então, vendo as transformações a partir dos depoimentos e falas dos sujeitos que atuam nas organizações, né? Um destaque que a gente tem aqui em 3 desses capítulos, tá? No caso, o primeiro, que é a atividade de trabalho dos profissionais de enfermagem de nível médio fundamental, o cuidado do serviço da emergência. O segundo, um olhar ergológico sobre o trabalho real no SAMU 92, pensando a formação técnica em saúde, de Jean Fraga Savinago e também de minha autoria. O terceiro, né, entre autonomia e penosidade, contradições do trabalho de maquinistas em uma ferrovia brasileira. Esses capítulos têm a teoria da ergologia como fundamento, né? Não sei se, provavelmente, alguns de vocês conhecem a ergologia, que é uma teoria recente, desenvolvida principalmente pelo pessoal da Universidade Aix-en-Provence,
e tendo como principal intelectual o Yves Schwartz, né, que busca compreender a atividade de trabalho no seu âmago, assim, né? Então, visa observar e analisar como os sujeitos trabalham e como das estratégias que utilizam estratégias e conhecimentos que eles utilizam para trabalhar e que são diferentes do trabalho prescrito, tá? Então, aqui, esse bloco tem um pouco esse destaque da ergologia. Além disso, a gente tem dois trabalhos aqui sobre, que tratam do programa Saúde na Escola, né, também é um destaque desse bloco. E termina, né, com um texto sobre segurança do paciente, que é tema também de um dos outros livros, né, que apareceu aqui. A gente dialoga sem querer, né, em muitas coisas. Os livros que a gente está trazendo, eles têm um diálogo, né, e aí eu acho que seria interessante a Laísa, que está aí, que é autora e organizadora, falar um pouco sobre esse capítulo. Olá, pessoal, boa tarde. Então, quero dizer que eu estou muito feliz em participar, né, do 7º Seminário Científico do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Unisc, esse programa que me acolheu durante o mestrado em Promoção da Saúde e que ainda me acolhe, né, de uma forma muito especial. Então, foi uma honra participar da organização desse e-book, junto da professora Suzane, que foi a minha orientadora do mestrado, e o professor Moacir, que hoje é o meu orientador no doutorado em educação. Então, além de participar na organização do e-book, eu escrevi esse capítulo, né, da segunda parte, com a minha colega de profissão, a enfermeira, Suzeline Ferreira. Então, o nosso artigo, né, o nosso capítulo é intitulado Enfermagem e Cultura da Segurança do Paciente, Saberes Formais e da Experiência para um Cuidado Seguro. Então, foi um estudo de revisão bibliográfica do tipo narrativo, baseado nas publicações sobre a temática. O tema segurança do paciente, ele passou a ser debatido no nosso país a partir do lançamento do Programa Nacional de Segurança do Paciente, isso em 2013, com estratégias de monitoramento e também de vigilância dos incidentes no cuidado à saúde. Então, eu venho trabalhando com essa temática da cultura de segurança do paciente desde o meu mestrado, em 2014, então, recém eles tinham lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e a Suzeline também, no mestrado em Educação. Só que a Suzeline trabalhou mais com as contribuições dos saberes formais e da experiência desses trabalhadores de enfermagem, da área da saúde, para a segurança do paciente. Então, o nosso capítulo, ele foi organizado em 3 subtítulos. O primeiro é a segurança do paciente e as práticas de enfermagem. O segundo, enfermagem e cultura de segurança do paciente. E, por fim, as contribuições dos saberes formais e da experiência desses trabalhadores, né, para a segurança do paciente. É isso. Muito bem, Laísa. É um prazer realmente, assim, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, novamente, é muito prazeroso trabalhar com uma, né, colega que foi minha orientanda no mestrado e agora faz doutorado junto com o professor Moacir ali, né, então a gente fez uma parceria muito rica, assim, muito produtiva, né, e não tem como fugir disso, pessoal, porque esse trabalho, educação e saúde são questões muito próximas, né, e era, na verdade, uma grande perspectiva, um grande sonho meu, né, um dia fazer um e-book que conseguisse fazer essa articulação com esses 3 grandes eixos, né, que na área da saúde, falando como enfermeira, né, são tão próximos, né. O trabalho é próximo da educação e é próximo da saúde, né, então a gente tem essa linha, né, de aprofundamento muito, muito rica, né, e eu fico feliz de estar com esses 2 parceiros nesse e-book, e com os demais autores também, com certeza, né. A parte 3 é a última parte, né, chama Condições de Trabalho e Lutas pela Manutenção da Saúde no Trabalho Docente.
ele é composto por 4 capítulos, né? O professor Moacir é um dos autores, vai falar depois ali também, de um dos capítulos, e ele centra, né, a sua discussão no trabalho docente, né, no trabalho dos professores, né, das escolas, né, estratégia, por exemplo, o primeiro ali, né, falando da questão para atenuar o sofrimento mental, o trabalho invisível no segundo, né, e o professor Moacir vai falar sobre o dele, né, e assim, nesse enfoque que o eixo 3 vai discorrendo. Professor Moacir, queria colocar alguma coisa a respeito? Vou acrescentar, né, Suzane, então, que esse bloco, ele tem o foco mais no trabalho docente mesmo, né, e a gente tem 2 capítulos iniciais, que são do pessoal da psicologia, como o Marlon Freitas de Campos, né, e depois a Johanna Browning e a Karine Vanessa Pérez, que analisam uma das coisas, as estratégias, então, utilizadas pelos docentes para a preservação da sua saúde face às adversidades no trabalho, né? Então, trabalho muito aqui com as teorias de Dejur, principalmente, Seligman, Silva e outros autores dessa área. E depois, o capítulo que eu escrevo é sobre as condições de trabalho e saúde dos trabalhadores docentes das escolas públicas do Vale do Rio Pardo. Também assim como 2 outros que eu destaquei aqui, né, um estudo quantitativo. Então, isso eu queria destacar também, né, já comentei, que a gente tem aqui alguns estudos quantitativos que abordam populações, seja da área da saúde ou seja da área da educação, que é esse o caso, né. Então, esse estudo, agora que eu estou me referindo, ele aborda a população dos professores da região do Vale do Rio Pardo. É um estudo bastante abrangente, amplo, né, feito com profissionais da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, e que é bastante revelador, assim, das condições de saúde das trabalhadoras da educação da nossa região. E o bloco termina com um texto sobre trabalho docente e saúde com profissionais da educação infantil. Existem raríssimos estudos que abordam, né, a questão da saúde e do trabalho na educação infantil, assim, então também é um texto bastante importante aqui, e que fecha, então, os capítulos do livro. Isso aí. Não sei se a Laísa gostaria de falar mais alguma coisa, ou o Moacir. Eu acho que só reforçar o que tu já disse, né, Suzane, assim, do orgulho que a gente tem de poder concluir uma obra assim, uma parceria que vem de longos anos, também uma realização de um desejo meu, né, de ver muitos trabalhos que expressam, assim, a nossa trajetória sendo produzido. Então, queria também aproveitar e dizer do meu reconhecimento, do meu agradecimento a ti, né, Suzane, e a Laísa, por essa parceria e pela construção tão bonita desse livro. Igualmente. Laísa? Também gostaria de agradecer, né, foi uma honra participar da organização desse e-book, espero que todos gostem, né, e que o nosso trabalho realmente contribua para essas relações de trabalho, educação e saúde. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Essa era a nossa exposição, então, agradeço imensamente também o Moacir, a Laísa, né, foi um trabalho muito árduo, de muita leitura, né, de muito estudo, né, e que produziu esse e-book tão rico, assim. Obrigado ao programa, ao PPG-PS, ao PPG-Edu, né, da educação também, e a oportunidade da gente estar aqui hoje fazendo essa apresentação. E era isso, então, da nossa exposição. Estamos abertos a questões, né, a colocações. Também acho que vai estar, alguém vai colocar, eu acho, no chat ali do YouTube, o link do nosso livro,
A Chayane vai botar os 3 links para a gente lá, porque no perfil dela ela consegue. Ótimo. São todos gratuitos, né? Acesso na internet, PDF, então bem tranquilo para acessar também. Obrigada. Obrigada a todos os lançamentos. Os livros é um orgulho, né? Para o nosso programa, o programa de educação, programa de psicologia, esse lançamento desses livros, né? Então, é um orgulho imenso. E a participação de todas, de professores, de alunos egressos, né? De alunos nossos no nosso mestrado, de doutorado, é um orgulho. Então, agradeço vocês, né, por essa oportunidade de fazer esse e-book e disponibilizar para nós nesse evento. Então, pessoal, tem alguma pergunta, algum questionamento sobre esses livros? Acho que não tem nenhum questionamento, né, sobre esses livros. Os links já estão lá. A Chay já colocou, a Chayane, nossa secretária, já colocou o link dos livros. Então, agradeço muito vocês. E vamos para a próxima. Nós vamos ter um próximo mesa redonda agora, né, que é né, convidamos a todos, né, para ficarem assistindo pelo YouTube a próxima sessão, que será a mesa redonda pesquisa em tempos de pandemia, e logo em seguida a palestra em pesquisas em espaços virtuais, com o palestrante professor Diego Weigelt, da Universidade Nova de Lisboa. Fiquem aqui com a gente. Boa tarde e muito obrigado pela participação.